Bom, galera, hoje a gente vai estar produzindo esse capelo, tá? Vocês podem estar utilizando ele assim, em forma de chaveiro, mas também vocês podem estar personalizando uma formanda com esse meu corpinho do nosso e-book Profissões. Vocês podem estar produzindo, personalizando uma formanda, tá bom? É isso, vocês podem fazer assim como lembrancinha, tá? De formatura, presentear essa pessoa querida que está se formando agora, ou também fazer encomendas, né? Pegar encomendas para lembrancinhas de formatura, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de, depois que vocês fizerem o seu capelinho, não esquecer de me marcar, tá bom? Teteia Amigurumi, o @. É isso, espero que vocês gostem. Beijo! Bom, meninas, nós vamos então começar a produzir o nosso capelo. Ele vai poder ser utilizado assim, como chaveirinho, né? Que é uma proposta muito boa para a gente poder fazer encomendas para formaturas, tá? Você presentear aquela pessoa que está formando. Assim, são inúmeras possibilidades. Ou também a gente utilizar ele no nosso padrãozinho, para colocar um formando, tá? Através do nosso padrão, do Heróis do Dia a Dia, né? O que a gente vai utilizar para estar confeccionando o nosso capelo? Nós vamos precisar da linha Amigurumi Soft, eu estou usando essa, mas vocês também podem estar usando outras, pode ser a tradicional ou outra marca, tá? A numeração da cor é 89,90, que é a preta. E eu vou estar utilizando, gente, para fazer esse capelo, essa agulha aqui, numeração 3, tá bom? Um marcador de pontos, né? Pra gente não se perder. A nossa querida e amiga tesourinha, pra gente ir fazendo os arremates. Uma agulha de tapeceiro pra gente terminar, fazer o nosso ponto fake, tá? Essas são as nossas ferramentas pra gente poder estar fazendo o nosso capelo. Vou estar iniciando aqui o nosso anel mágico, tá? Pra quem não tem experiência, a gente pega o fio que vem do novelo, posiciona na mão, dá uma voltinha no dedo, faz um xizinho, pega a sua agulha, passa por dentro do xizinho, dentro do peixinho, né, no caso, pesca o fio, dá uma torcidinha e puxa o fio novamente. Esse aqui, gente, é o nó corrediço. A partir daqui que a gente vai fazer os nossos pontos baixos dentro desse anel mágico. Por que é anel mágico? Porque quando a gente puxa essa pontinha aqui, ó, ele corre, né? Ele fecha. E aí tem um apelido como anel mágico, tá? A gente vai fazer 4 pontos dentro do anel mágico. Então, a gente vai posicionar a nossa agulha dentro do nosso anel mágico, pescar o fio e fazer um ponto baixo. Novamente, dentro do anel mágico, pesca o fio e faz um ponto baixo. Pesca, entra, né, entra no anel mágico, puxa o fio e termina com um ponto baixo. 1, 2, 3. Então, falta somente um. Pesca o fio novamente e a gente termina fazendo um ponto baixo. Vamos fechar o nosso anel mágico. E agora, gente, nós vamos fazer aumentos triplos. O aumento triplo é você fazer 3 pontos dentro de cada ponto de base. Então, a gente vai começar aqui no nosso primeiro pontinho. Eu espero que vocês estejam dando para ver, porque linha preta é realmente bem difícil ficar olhando no vídeo, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um primeiro ponto, o segundo ponto no mesmo ponto e o terceiro ponto no mesmo ponto. Então, no lugar de ser um aumento duplo, vai ser um aumento triplo. Para a gente não se perder, a gente já vai colocar aqui o nosso marcador de pontos, tá? No próximo ponto, vamos estar fazendo a mesma coisa. Puxa, pesca o nosso fio, né, dentro do ponto de base, faz um ponto baixo, um segundo ponto e um terceiro ponto. Então, vai ser 3 pontos dentro de cada pontinho.
No nosso próximo fio, fazemos a mesma coisa. Um ponto, 2 pontos e 3 pontos. E no nosso último pontinho, vamos fazer novamente um ponto, 2 pontos e 3 pontos. A gente pode contar aqui quantos pontos que a gente terminou essa carreira e a gente tem que terminar ela com 12 pontos. Então, vamos conferir, tá? Se a gente não pulou nenhum pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, deu os meus 12 pontos aqui, então tá tudo certo, tá? A gente tira o nosso marcador e vamos começar a fazer um ponto. Coloca o nosso marcador para a gente não se perder. É muito importante, gente, vocês estarem utilizando o marcador, tá? Aqui, nós vamos dividir o nosso trabalho em pontos baixos, sem aumento e sem diminuição aqui, através do marcador. Então, aqui, vamos começar com um ponto e aqui no final a gente vai terminar com outro ponto. Nas laterais, os 2 pontos vão ficar juntos, tá? Então, o marcador vai ficar no meio do trabalho, entendeu? E as esquinazinhas do amigurumi, que é aqui, aqui, aqui e aqui, e ele vai ficar no meio, tá? Entre as duas quinas, tá bom? Vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. A gente fez um ponto, colocou o nosso marcador, e nesse próximo ponto a gente vai repetir o nosso aumento triplo, que são 3 pontos dentro de um ponto de base. Então, vamos começar. 1, de novo no mesmo ponto, 2, mais um, 3. Nesses 2 aqui, a gente vai fazer ponto baixo, tá bom? Então, a gente faz 1, 2, e aqui no próximo ponto, a gente faz um aumento triplo. 1, 2, mais um, 3. Vocês vão perceber que automaticamente a gente vai fazendo umas quininhas no nosso trabalho, por conta dos aumentos triplos, tá? Fizemos o nosso aumento triplo aqui, vamos continuar fazendo 2 pontos baixos e um aumento triplo até chegar aqui no nosso marcador. Fizemos o aumento triplo aqui, vamos fazer agora 2 pontos baixos. 1, 2. Na nossa esquininha, na nossa quina, né? Vamos fazer 3 pontos baixos, 3 pontos no mesmo ponto, um aumento triplo. 1, 2, 3, formando assim uma outra quina. Aqui vamos fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E nesse ponto aqui, vamos fazer novamente o nosso aumento triplo. 1, 2 e mais um, 3. Lembra que aqui eu falei que a gente ia terminar com um ponto? Porque o marcador vai dividir os 2 pontos, né, ao meio. Então, como a gente está fazendo toda a nossa volta 2 pontos e um aumento triplo, aqui a gente começou com um ponto e vamos terminar com um ponto. Aumento triplo nas extremidades, né, nas quininhas. Então, aqui a gente vai terminar com o nosso um ponto baixo. Aí vocês conferem, tá? Sempre, gente, porque às vezes a gente confunde de fazer só um aumento duplo, porque estamos mais habituados a fazer aumento, né? Aumento duplo. Então, sempre contem, para vocês terem certeza que não pulou nenhum ponto ou fez somente um aumento duplo. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Nós, então, terminamos a nossa carreirinha aqui com 20 pontos baixos, tá? No nosso próxima carreira, nós vamos estar fazendo novamente aqui 2 pontos e um aumento triplo. Aqui nas laterais, 4 pontos e um aumento triplo. Nós vamos estar terminando a nossa carreira aqui com 2 pontos. A gente inicia com 2 pontos e termina com 2 pontos, tá? Vou fazer aqui e vocês fazem aí, tá? Então, vamos fazer o primeiro ponto. A gente coloca o nosso marcador. O nosso segundo ponto. E aqui no nosso terceiro ponto, nós vamos fazer o nosso aumento triplo. 1, 2, 3. Fizemos o nosso aumento triplo aqui e vamos fazer agora os nossos 4 pontos aqui, tá? Então, fazemos 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Para a gente fazer a nossa voltinha, a nossa esquininha, né? A gente sempre usa os 3 pontos em um ponto só, que é o nosso aumento triplo. Então, aqui nós vamos fazer mais um aumento triplo para dar a nossa quina. Então, vamos lá, fazendo o nosso aumento triplo. Um ponto, todos no mesmo ponto, gente. 2 pontos e mais um, 3 pontos. Aqui, vamos estar fazendo nossos 4 pontos novamente e vamos repetir isso por toda a volta. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e o nosso aumento triplo aqui para formar a nossa quina. Então, 1, 2, 3 e aqui os nossos 4 pontos baixos normalmente. 1, 2, 3, 4. Aqui sobraram 3 pontos, nós vamos fazer o nosso aumento triplo aqui e vai sobrar 2 pontos baixos para a gente formar os nossos 4 pontos nessa lateral. Lembrando que o nosso marcador, ele fica no meio, tá? Dos nossos pontos baixos. Então, aqui a gente termina fazendo o nosso aumento triplo. 1, 2, 3, mais 2 pontos baixos de base, mais 2 pontos no nosso ponto de base, né? 1 e 2. E aqui vamos conferir, tá? Se a gente terminou os nossos pontinhos com 28 pontos, tá? Eu vou conferir aqui e vocês conferem aí. Já conferi aqui, eu terminei a minha carreirinha com 28 pontos, tá? E vamos continuar a nossa parte do nosso capelo, tá? Lembrando que a gente está fazendo essa parte aqui, tá? Do nosso capelo. Vamos estar tirando nosso marcador de pontos. E vamos seguir fazendo um pontinho baixo normal. A gente coloca novamente o nosso marcador de pontos, para a gente não se perder. E vamos estar fazendo, gente, 3 pontos baixos, um aumento triplo, 6 pontos baixos e um aumento triplo por toda a volta. E vamos terminar aqui, né, a nossa volta com 3 pontos. Então, a gente inicia com 3 pontos e termina com 3 pontos. Fizemos já o nosso primeiro ponto, então vamos fazer mais 2 pontos baixos. 2, 3. No nosso próximo ponto, nós vamos estar fazendo o nosso aumento triplo, que é 1,
2, 3. Aqui vamos estar fazendo 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 4, 5, 6. No nosso próximo ponto, vamos estar fazendo o nosso aumento triplo. 1, 2, 3. Vamos repetir novamente nossos 6 pontos, tá? Então, vamos lá. Sempre, gente, olhem bem se vocês não estão pulando esse pontinho, porque depois do aumento triplo, esse pontinho aqui, ele fica bem apertadinho aqui. Então, sempre confere se vocês não estão pulando ele, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer novamente o nosso aumento triplo para fazer essa quina. Então, vamos. 1, 2 e 3. Lembrando sempre de conferir se a gente não tá esquecendo de olhar se o nosso pontinho tá aqui grudadinho, tá? Então, vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse próximo ponto, a gente faz o nosso aumento triplo e a gente termina aqui com 3 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui o nosso aumento triplo. 1, 2, 3. Nossos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E assim a gente finaliza, tá? A nossa carreirinha e a gente confere se a gente terminou, tá? Com os nossos aumentos certinho. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Deu certinho, tá? Os nossos aumentos. A gente terminou essa carreira com 36 pontos. E agora nós vamos para a nossa última carreira, tá? Do nosso capelo. Que é a gente começar fazendo 4 pontos baixos, um aumento triplo, 8 pontos baixos, um aumento triplo, mais 8 pontos baixos, aumento triplo, 8 pontos baixos, aumento triplo, e a gente termina aqui com 4 pontos, deixando essa lateral aqui também com 8 pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai tirar o nosso marcador. Vamos fazer o nosso primeiro pontinho. A gente coloca o nosso marcador novamente. Já fizemos nosso primeiro ponto, então a gente precisa fazer mais 3 pontos baixos, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4. Foram 4 pontos baixos. No nosso próximo ponto, vamos fazer o nosso aumento triplo. 1, 2, 3. Lembrando, gente, do nosso pontinho aqui que fica apertadinho aqui, para não pular ele, tá? Aqui, por exemplo, ele tá quase escondidinho, mas a gente não pode esquecer ele aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Fizemos os nossos 8 pontos baixos e a gente vai fazer agora o nosso aumento triplo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Depois que a gente faz esse aumento triplo, vamos repetir 8 pontos baixos novamente 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Gente, sempre vocês conferem se vocês não estão pulando nenhum pontinho, tá bom? Fizemos nossos 8 pontos baixos, agora vem o nosso aumento triplo para a gente fazer a nossa quininha. 1, 2, 3. Novamente 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e finalizando aqui, 8. Vamos repetir novamente o nosso aumento triplo. 1, 2 e 3. E vamos finalizar aqui com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Terminamos, tá? A nossa última carreirinha em pontos baixos. A nossa próxima carreirinha vai ser em ponto baixíssimo. E aqui, gente, a gente pode estar utilizando, para deixar a peça mais plana possível, um endurecedor, tá? A gente pode estar usando aquele produto que endurece para deixar ele mais planinho, ou se vocês não quiserem utilizar, deixar ele dentro de um livro para deixar ele um pouquinho mais esticadinho, ou até mesmo eu aconselho também vocês pegarem um ferro, tá? Ferro de passar roupa, sabe? E com a temperatura não muito alta, por favor, gente, e dar uma apertadinha nele para ele ficar bem retinho, tá bom? Também dá super certo. Nessa última carreirinha, a gente vai estar utilizando o nosso ponto baixíssimos por toda a volta. Então, aqui a gente não faz nenhum aumento, nenhuma diminuição, somente pontos baixíssimos, que é o mesmo que o ponto deslizado, que muitas pessoas conhecem ele também como ponto deslizado. Que nada mais é você fazer como se fosse fazer um ponto baixo normal, mas ao invés de pegar novamente o fio aqui, assim, você já pegar esse fio, né, tá? Esse fio aqui e já passar automaticamente pela sua argolinha, né? Pela sua voltinha. Aqui novamente, ó, ao invés de você fazer o ponto baixo, que é pegar novamente 2 vezes o fio, você já pega ele e já passa diretamente na nossa alcinha da agulha, tá? Ó, pesca o fio, passa diretamente. Introduz a agulha no ponto baixo, né? No ponto de base, pega as 2 alcinhas, pesca o fio lá e passa por dentro da sua alcinha. Gente, a dica para você fazer um ponto baixíssimo com menos dificuldade na hora de terminar o trabalho é deixar ele um pouquinho mais folgado, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu fiz um pontinho, deixa um pouquinho a alcinha folgadinha para vocês estarem fazendo um ponto baixo não muito apertado, porque ele automaticamente já é um ponto muito apertado. Então, vocês deixem ele um pouquinho mais folgado, né? Bem de leve, tá? E vamos estar fazendo esse trabalho em ponto baixíssimo por toda a volta. Eu vou estar fazendo aqui e vocês fazem aí. Terminei aqui a minha volta em ponto baixíssimo, tá? Vamos estar cortando o nosso fio. A gente puxa o nosso fio
para terminar aqui e vamos fazer aqui, gente, o nosso ponto baixíssimo, ponto fake, tá? Em cima do nosso ponto baixíssimo. Nós terminamos aqui, então a gente vai pular esse ponto aqui e vamos fazer um ponto falso, um ponto fake em cima desse ponto aqui, tá? Nosso trabalho, ele é um trabalho plano, então muitas das vezes você vai ter que dar uma ajustadinha, tá? Depois que terminar, vocês fazer o procedimento de ou passar um endurecedor nessa parte ou pressionar um pouquinho com ferro, também dá super certo, tá bom? Vamos então estar colocando aqui a nosso ponto fake, tá? Que nada mais é do que você introduzir no próximo ponto fazer realmente um ponto que vai imitar um ponto verdadeiro. Aqui vocês podem estar utilizando, fazendo um norzinho, ou podem estar fazendo como eu, que eu prefiro fazer o ponto fake e não dar o nó e passar a nossa agulha, passar o nosso fio pelo trabalho. Assim ele vai ficar preso e não vai ter a necessidade de fazer o norzinho, tá? A gente vai colocando aqui no meio dos fiozinhos mesmo. Entre as alcinhas do nosso trabalho. Sempre, gente, ajustando, tá? Para o trabalho de vocês ficarem o mais perfeito possível. Vou terminar aqui. Aqui, essa parte, a gente vai colar aquela nossa segunda parte do nosso cabelo, então não precisa necessariamente ficar preocupada com esse arremate aqui, porque a gente vai colar uma outra parte aqui, vamos costurar uma outra parte aqui, tá? E agora a gente vai começar a nossa segunda parte do nosso cabelo, porque a primeira já está pronta. Para a gente estar fazendo a nossa segunda parte do nosso cabelo, a gente vai fazer o nosso ponto baixo, fazer o nosso anel mágico, o nosso nó corrediço, e vamos estar fazendo dentro do nosso anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos estar fechando o nosso anel mágico. Opa. E vamos estar fazendo um aumento duplo, gente. Agora não vamos trabalhar com aumento triplo mais, nós vamos trabalhar com aumento duplo, que são 2 pontos dentro de um ponto só. Então vamos fazer aqui. Coloca o nosso fiozinho para trás. Nesse nosso primeiro ponto aqui do anel mágico, nós vamos fazer o aumento duplo, que é fazer 2 pontos dentro de um ponto só. Então, a gente fez 1, 2. A gente já coloca o nosso marcador para a gente não se perder, tá? E vamos trabalhar em toda essa volta com aumentos duplo, né? Um aumento com 2 pontos em toda a nossa volta. Fizemos já o nosso primeiro aumento e vamos para o nosso segundo aumento. 1 ponto, 2 pontos. No próximo, a mesma coisa. No próximo ponto, a mesma coisa. 1 ponto, 2 pontos.
Já temos aqui, ó, 3 aumentos. Tivemos um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Cada aumento é composto por 2 pontos, tá? Lembrando que a gente não está fazendo mais aumento triplo. Estamos fazendo aumento duplo, que são só 2 pontos. Opa. Dois. Dois. E o nosso último ponto aqui, vamos estar fazendo 1 e 2. Vamos terminar essa carreirinha aqui com 12 pontos, tá? Se vocês quiserem garantir, é bom contar, tá? Cada pontinho e ver se vocês terminaram com 12 pontos, tá bom? Agora, dá mais uma apertadinha nesse anel mágico, tá? Pra gente deixar o nosso trabalho bem fechadinho. Vamos tirar o nosso marcador e nessa próxima volta vamos estar trabalhando um ponto e um aumento por toda a volta. Nós vamos trabalhar um ponto num ponto de base e o próximo ponto vamos fazer 2 pontos em um ponto só, que é o nosso aumento. Então, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento, um ponto e um aumento por toda a nossa volta, tá? Aqui eu tirei o meu marcador, vou fazer o meu primeiro ponto. Coloco o marcador novamente. E vamos estar trabalhando o nosso próximo ponto, um aumento, que é os 2 pontos dentro de um ponto só. 1, 2. No nosso próximo ponto, um ponto normal, um ponto baixo. E no outro ponto, um aumento. Um ponto. No próximo ponto, um aumento. Um ponto. E no próximo ponto, um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Terminamos aqui a nossa volta e vocês podem conferir quantos pontos tem, tá? E essa volta ela tem que terminar com 18 pontos. Então vocês conferem aí. Eu vou conferir aqui o meu, se eu não pulei nenhum pontinho, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terminei a minha volta com 18 pontos. Nesse nossa próxima volta, nós vamos trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a volta. Então, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Tirei o meu marcador, fiz o meu primeiro ponto. Vou colocar o meu marcador novamente, para eu não me perder. E vamos fazer mais um ponto baixo. E agora, no próximo ponto, um aumento. E a gente vai fazer por todos os nossos pontos nessa volta, dessa mesma maneira. 2 pontos, um aumento, 2 pontos e um aumento, tá? Já fiz os meus 2 pontos baixos e agora eu vou estar fazendo o meu aumento. 1, 2. Que foram 2 pontos em um ponto só. 2 pontos baixos, 1, 2, um aumento. Um aumento. 2 pontos baixos normais. 1, 2. E no próximo, um aumento. Um aumento. 2 pontos baixos normais. 1, 2. No próximo ponto, um aumento. 1, 2. 2 pontos normais. Quando eu falo normais, gente, é ponto baixo normal, tá? Aí eu falo 2 pontos normais, mas é 2 pontos baixos. E no nosso próximo ponto, um aumento. 1, 2. Terminamos aqui, né, com 3 pontos e vamos finalizar com 2 pontos baixos e um aumento, tá?
Um, dois, e agora finalizamos aqui o nosso aumento. Vocês conferem aí, vocês têm que terminar essa carreira com 24 pontos. Então, vocês contem, tá? Cada pontinho, se vocês não pularam nenhum, porque vamos terminar essa volta com 24 pontos, tá? O que vamos fazer na nossa próxima volta? A gente vai trabalhar em SAT, o famoso BLO, que significa, SAT significa somente nas alcinhas de trás. Como vamos fazer isso? O ponto baixo, ela tem duas alcinhas, né? Quando a gente vai fazer o nosso ponto baixo normal, a gente pega por duas alcinhas. Quando a gente trabalha em SAT, a gente só vai pegar na alcinha de trás, que é aquela alcinha que fica do outro lado da peça. Se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão perceber que quando a gente faz o nosso ponto, a gente pega os dois, mas quando a gente faz em SAT, a gente pega nessa alcinha de trás, tá? Então, toda essa nossa volta, a gente vai trabalhar pegando somente nas alcinhas de trás. Vamos estar deixando essas alcinhas aqui da frente livre para a gente fazer a nossa costura, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro ponto aqui fazendo um ponto baixo somente nas alcinhas de trás. A gente coloca o nosso marcador novamente, tá? E vamos trabalhar assim somente nas alcinhas de trás, fazendo ponto baixo sem nenhum aumento, somente ponto baixo em cima de ponto baixo, fazendo 24 pontos, pegando somente nas alcinhas de trás, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui e vocês fazem aí. Eu vou estar inserindo, olha, para vocês terem noção como que eu pego a alcinha de trás. Eu coloco no meio da cabeça do ponto, no meio, e pego só a alcinha de lá, tá? Somente nas alcinhas de trás. E assim por toda a volta. Cheguei aqui no meu último ponto, lembrando de sempre, tá? Você ir trabalhando, fazendo seu trabalho, olhando, conferindo se você não está deixando o ponto muito folgado ou então muito apertado, tá? Você sempre confere certinho, tá? Se realmente está ficando bem certinho os seus pontos, tá bom? Aqui na nossa próxima volta, a gente vai fazer ponto baixo, tá? Em toda a volta. Vamos estar trabalhando 24 pontos, pegando normalmente as duas alcinhas, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa volta fazendo um ponto baixo, normalmente. E vamos trabalhar por toda a volta em pontos baixos, tá? Eu vou estar fazendo aqui e vocês fazem aí. Terminei aqui, gente, a nossa volta, tá? Com pontos baixos, tá bom? E agora nós vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento triplo por toda a nossa volta, tá? Vamos tirar o nosso marcador e vamos estar fazendo 5 pontos baixos. Um ponto baixo, a gente já fez o nosso primeiro, vamos colocar o nosso marcador e vamos trabalhar 5 pontos baixos e um aumento triplo por toda a volta. Então, eu já fiz aqui um primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5. O nosso aumento triplo, que é 3 pontos dentro de um ponto só. 1, 2, 3. No nosso próximo ponto, um ponto baixo normal, 2
Opa, tô pegando o fiozinho aqui solto. 2, 3, 4, 5. E no próximo ponto, um aumento triplo. 1, 2, 3. Novamente, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Um aumento triplo. 1, 2, 3. E vamos finalizar aqui com 5 pontos e um aumento triplo no final, tá bom? Vou fazer aqui, vocês fazem aí. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos finalizar o nosso aumento triplo, a nossa volta com o nosso aumento triplo. 2, 3. Prontinho, tá? Fizemos aí os nossos aumentos triplos nas nossas extremidades. E agora nós vamos estar fazendo uma volta toda em ponto baixo normal, tá? Vamos estar trabalhando, tirando nosso marcador e vamos trabalhar toda a nossa volta em ponto baixo. Fizemos nosso primeiro ponto, a gente coloca novamente o nosso marcador de pontos. E vamos trabalhar toda a nossa volta com um ponto, ponto sobre ponto, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Finalizamos aqui a nossa carreirinha, tá? Com 32 pontos. Na nossa última volta, vamos estar trabalhando em pontos baixíssimos, tá? Então, toda essa volta, vamos estar trabalhando aquele ponto baixíssimo, que é conhecido também como ponto deslizado, tá? Vamos estar inserindo a nossa agulha, puxando o nosso fio e passando direto, tá bom? 1, 2, a gente coloca já o nosso marcador no nosso pontinho, tá? Pra gente só confirmar onde que a gente iniciou a nossa carreira. E vamos estar trabalhando em ponto baixíssimo por toda a volta, tá bom? Insere a nossa agulha no nosso ponto, pesca o fio e já passa direto. Insere a nossa agulha, pesca o fio e passa direto. E vamos fazer isso por toda a nossa volta, tá? Pesca o fio, passa direto. Pesca o fio, passa direto. Pesca o fio e passa direto. Vou fazendo aqui, vocês fazem aí, tá? Lembrando que a gente já está quase finalizando o nosso capelo.
Terminamos aqui a nossa volta em pontos baixíssimos. Vamos puxar o nosso fio, cortar ele e vamos fazer, gente, o nosso ponto fake, tá? Pra gente poder estar finalizando essa nossa voltinha aqui com o nosso ponto fake, tá bom? Que nada mais é do que a gente fazer um ponto em cima desse próximo ponto, um ponto falso. Esse nosso ponto aqui, a gente vai fazer um outro ponto por cima dele, tá? Com a ajuda da nossa agulha de tapeceiro. Vamos estar fazendo o nosso pontinho fake. Atravessando lá do outro lado. Sempre lembrando, gente, da gente sempre ajustar a nossa peça, tá bom? Pra gente deixar o mais suave possível essa transição aqui. Vamos estar virando o nosso trabalho pra gente poder estar escondendo esse nosso fiozinho na nossa peça. A gente vai andando com nossa agulha por dentro do nosso trabalho. Pegando algumas alcinhas, tá? Para arrematar esse fio e esconder esse fio dentro da nossa peça, tá? Acredito que aqui já dá pra gente poder cortar o nosso fio, porque a gente já caminhou com ele um pouquinho. Fizemos aqui, então, nossa segunda parte do nosso capelo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai costurar o nosso capelo, pegando essas alcinhas que a gente deixou, que sobraram, né? A gente vai utilizar essas alcinhas, tá? Pra gente costurar nessa parte ao contrário do nosso capelo, tá? Se vocês tiverem uma cola muito boa, vocês podem estar colando, mas eu não indico somente colar, porque como é um chaveiro e a gente sempre tá mexendo em chaveiro, para ficar bem seguro e bem firme, eu prefiro que vocês costurem. Mas vai de preferência de vocês. Se vocês quiserem somente colar, tá? Vocês podem estar só colando. Mas como eu deixei essas alcinhas aqui também por conta disso, a gente vai estar costurando. E a costura, gente, nada mais é a gente posicionar o nosso anel mágico, tá? Da segunda parte com a primeira parte, que é esse início aqui com esse início aqui, pra gente estar posicionando retinho, tá? Pra gente ter certeza onde que a gente vai estar costurando. E vamos estar trabalhando a nossa costura, pegando a nossa alcinha que sobrou e passando por cada ponto. O que a gente pode tomar cuidado na hora da gente fazer a nossa costura, o que é bom a gente tomar cuidado, é a gente costurar dentro, ou você costura assim, para não ficar marcado entre os pontos, ou você costura assim. Evitar costurar um fio passando por cima do ponto, porque aí fica uma costura mais invisível. Se você pegar o pontinho e atravessar a nossa linha entre os nossos cortezinhos, que automaticamente quando a gente faz um ponto, eles ficam com dois tipos de linha, né? Imaginário não, assim, visíveis, que ela é assim e ela é assim. Então, na hora de você costurar, vocês tenham cuidado na hora de vocês estarem passando a nossa linha nessa parte, porque essa parte vai ficar exposta. Então, tente ficar o mais invisível possível a sua costura, tá bom? Então, vocês vão estar pegando as alcinhas e atravessando o fio. Eu vou fazer aqui para vocês
verem como que vai ser essa costura, tá? Lembrando que esse alfinete aqui, vocês sempre tenham cuidado para vocês não acabarem se espetando. É somente para vocês terem noção de onde que ele vai ficar posicionado, que ele vai ficar no meio, tá? E vamos aqui estar trabalhando a nossa costura. Peguei aqui um pedaço de fio e vocês vão estar utilizando a agulha de tapeceiro de vocês. Vocês podem estar iniciando a costura por dentro do capelo, depois a gente vai arrematar esses fiozinhos, deixando eles mais escondido possível. E vamos estar posicionando o nosso capelinho, né, a nossa segunda parte, com bastante delicadeza, para ver onde, até qual volta, né, até qual extremidade aqui de baixo que ele se comporta, tá? Então tá, meninos, já peguei aqui o meu fio, tá? Coloquei na minha agulha de tapeceiro. E agora vamos estar costurando essas alcinhas que sobraram na nossa primeira parte que fizemos do nosso capelo, tá? Eu vou introduzir a minha agulha aqui por dentro mesmo, tá? Sair aqui só pra gente começar mesmo a nossa costura, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar as alcinhas e ao mesmo tempo ir atravessando, tá? A nossa segunda parte, tá bom? Deixa o fiozinho aqui para depois, quando a gente finalizar a nossa volta, né? Nossa volta de costura, a gente arrematar juntamente com ele. Então, tenham cuidado nessa parte. Aqui a gente vai atravessar sempre caminhando ou assim, no meio dos pontos para não ficar marcado, tá? Então, aqui vamos estar atravessando aqui o fio e já pegando o nosso próxima alcinha, tá bom? Novamente, nesse primeiro momento, o nosso fio, esse fio aqui ainda não tá tão presinho, então vocês segurem com o dedinho aqui de vocês e tenham bastante cuidado para vocês não estarem se machucando com o nosso alfinete aqui, que a gente posicionou o meio, tá? E aqui a gente vai pegando as alcinhas e entrando no nosso ponto, né? Na nossa segunda parte. Aqui, novamente, a gente caminha assim, para os nossos pontos ficarem o máximo que puder invisível, tá? E pegando as alcinhas de cima, tá bom? Aqui novamente. Deixa a nossa voltinha, a nossa parte de baixo bem à vontade, o caimento bem à vontade. Não estica muito pro lado e também não deixa muito justo, deixa ela à vontade. Quando você for apertando assim, ó, você vai perceber aonde que ela está posicionada para você poder fazendo essa costura rente, tá? Onde ela está posicionada, tá bom? Vamos atravessar o nosso fio. E vamos estar fazendo isso por toda a nossa volta. Lembrando sempre, na hora da gente atravessar aqui, para deixar o máximo de invisível possível a nossa costura, tá? Se vocês preferirem também ir pegando os pontos assim, ó, de 2 em 2, por exemplo, eu entrei por aqui e eu já engancho nesse próximo fio. Também dá super certo, tá? Essa costura aqui mesmo é para a gente posicionar o nosso trabalho, nessa outra parte. Mas é uma costura bem simples mesmo, para vocês ficarem à vontade na hora de costurar. Nesse caso aqui, eu vou sair aqui. Aqui eu vi que eu pulei 2 pontos, eu vou estar voltando para não ficar tão marcado. Então, eu já volto e deixo somente um pontinho, tá? Atravessado. Passo por dentro da minha argolinha, das minhas voltinhas. Já pego a outra, desço novamente.
É uma costura simples mesmo, gente, tá? Entro aqui pulando somente um ponto. Pego a minha próxima alcinha. Pego a minha segunda alcinha aqui. Desço. E sempre conferindo, ver se o seu trabalho não está ficando torto e não está sendo costurado errado, tá? Vamos entrar aqui novamente e vamos estar fazendo essa costura por toda a volta. Aqui tem esse degrauzinho aqui, né, que é onde a gente começou a nossa carreira e aqui é onde a gente terminou. Então, a gente volta aqui nesse ponto e pega a alcinha, tá, de baixo, né, a alcinha que ficou esse degrauzinho. A gente pega a alcinha do lado. E vamos dando, trabalhando por toda a volta. Sempre lembrando de pegar todas as alcinhas, tá? Pra ficar uma costura simples, mas uma costura bem feita. Saia por aqui. Aqui em cima, gente, sempre lembre de pular somente um ponto, para não ficar marcado a nossa costura, tá bom? Pega o nosso fio, nossa alcinha, atravessa o outro ponto. É uma costura simples e vai deixar mais seguro o seu trabalho, tá? Sempre lembrando de dar umas puxadinhas, tá, gente? Pra gente garantir que tá ficando bem costurado, tá? Pega a nossa alcinha, pega a do lado, atravessa. Assim, o nosso trabalho vai sendo posicionado, costurado, tá? Bem tranquila. Essa costura é bem tranquila, gente. É um trabalho que vocês vão fazendo. E aqui, a técnica é nunca pular dois pontos. Sempre deixar a marcação da nossa linha cortando um pontinho só, para ficar bem visível a nossa costura, tá? Vamos pegar aqui a nossa alcinha e a gente, e a gente já tá quase finalizando ela. Estamos quase finalizando a nossa costura. Vamos entrar aqui, vamos deixar aqui os últimos pontinhos. E aqui, para finalizar, vamos pegar a última alcinha, tá? Pronto, gente, olha, o nosso capelo, vamos tirar aqui o nosso alfinete, já está costurado, tá? A nossa parte de cima já está costurada. E vocês vão ajustando, gente, realmente assim, com a mãozinha de vocês. Se vocês preferirem passar um endurecedor nele, vai ficar um acabamento ainda melhor, tá? Mas fica muito questão de escolha de vocês mesmo, tá bom? Esse ponto aqui, essa linha aqui, eu vou introduzir ela aqui, tá? Pra gente estar finalizando, arrematando as duas pontas por dentro do nosso capelo, tá bom? E aí, gente, o que vocês estão achando do nosso capelo? A gente falta colocar ainda
o nosso pompomzinho aqui, que dá todo o charme. Mas assim já tá ficando uma gracinha, né? Então tá, galera, olha aqui, a gente vai arrematar os nossos fios, tá? A gente pode estar dando um nozinho e costurar e introduzir as nossas pontas aqui, ou a gente pode estar cortando um pouco rente e colando a pontinha, tá? Para ficar um acabamento com as pontinhas com um pouquinho de cola, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou pegar as duas pontas, vou dar um nozinho. Como ela vai ficar lá dentro bem escondidinho, não tem tanto problema. Se vocês preferirem também deixar um acabamento ainda mais profissional, vocês podem estar cortando um pedacinho de cartolina preta e colando aqui dentro, tá? Que aí não vai ficar nenhuma marquinha de restos de linha. No meu caso aqui, eu vou estar utilizando mesmo, cortando rente e pingando depois uma colinha mesmo, tá bom? Cortei, e aí eu pingo umas colinhas e deixo essas pontinhas que eu arrematei, né, com cola, tá? Agora a gente vai fazer esse nosso pomponzinho aqui pra ficar penduradinho, tá? Aqui, pra gente fazer esse nosso pomponzinho aqui, a gente vai dar umas 2 voltas ou 3, vocês vão assim, como vocês preferirem, tá? A quantidade de volta nos nossos dedos mesmo. E aí, a gente vai pegar, dobrar esse fio, tá? Deixar ele assim e dar mais umas voltinhas nele. Dois, três, mais uma, 4. Vamos estar dando um arrematezinho aqui, um nozinho. Bem em cima das nossas voltinhas. E vamos pegar o nosso fio, esse fio que sobrou, e vamos esconder ele dentro do nosso pompom, tá? Pra deixar ele bem escondidinho. É bem simples, gente, esse detalhe aqui é bem simples. O que que a gente vai fazer? A gente fez aqui, enrolou, agora a gente corta essa parte aqui. Isso vai ser o tamanho que vocês preferirem, tá? Esse nosso pompom. E aqui, a gente vai fazer uma cordinha para estar pendurando. Vou pegar um fio maior. Peguei aqui um fio maior, vamos estar passando pelas nossas alcinhas, tá? Aqui a gente pode dar um nozinho. Nessas nossas alcinhas. Um segundo nozinho. E vocês colocarem essa ponta para dentro do meio dos outros fiozinhos. Sempre, gente, lembrando de ajustar bem com as mãos mesmo, assim, deixando o formatinho mais perfeito possível, tá? Isso aqui leva um pouquinho de delicadeza, tá? Pra deixar. Se vocês desejarem também, pode deixar esses fiozinhos mais abertos, com a agulha mesmo, ou então com alfinete. Vocês vão abrindo assim, deixando ele
um detalhe mais de pompom, tá? Pra ficar bem abertinho a nossa vassourinha aqui. Eu tô fazendo com alfinete, gente, mas assim, é só vocês fazerem com o que vocês têm em casa mesmo, tá? Com alfinetinho, com a mão mesmo, pra deixar ele mais abertinho, tá bom? E aqui a gente vai prender. Vocês medem qual é o tamanho que vocês vão preferir. Eu acredito que ele um pouquinho menor aqui vai ficar melhor. Aqui, gente, para a gente prender essa pontinha aqui, vocês medem aí, vê qual o tamanho que vocês vão preferir. Eu acho que o meu vou deixar uns 3 dedinhos e vamos prender aqui no meio, tá? A gente pode estar prendendo, fazendo aqui com a agulha de tapeceiro, prendendo aqui, dando um nozinho e arrematando. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma alcinha aqui. Aí vocês conferem, vê qual o tamanhozinho que vocês vão preferir. Dá um norzinho. Aqui. Aí vocês podem estar ou escondendo o fio aqui por dentro dos pontos, essa outra parte. Ou a gente pode estar escondendo aqui por dentro do trabalho também, tá? Fica à vontade nesse arremate aqui de vocês, tá bom? Aqui, se vocês preferirem, coloquem aqui por dentro também, para terminar de arrematar. Corte o fio rente, depois passa uma colinha lá dentro. E aqui, gente, está pronto o nosso capelo, onde vocês podem estar colocando, né, no nosso corpinho, tá? Do nosso e-book, Heróis do Dia a Dia, ou fazendo um chaveirinho. Eu vou pegar uma argolinha e eu vou fazer aqui com vocês o chaveirinho, tá bom? Para a gente estar finalizando, gente, vamos colocar nossa argolinha, aí vocês coloquem onde vocês preferirem, vocês podem estar colocando aqui ao meio, tá? Para o chapeuzinho ficar assim, o cabelo ficar assim, ou fazer igual eu fiz, que é colocar aqui na beirinha, tá? Para ele ficar penduradinho assim, tá bom? Mas isso aí vai de acordo com o gosto de vocês. Para a gente prender o nosso chaveirinho, a gente pode pegar aqui essas alcinhas, pode ser em qualquer extremidade, tá? Não tem preferência. Vocês passem aqui dentro da nossa correntinha e façam, gente, dando algumas voltinhas no nosso trabalho. Quantas vocês preferirem, gente, só para prender mesmo essa argolinha aqui, tá? Depois que vocês fizerem 2, 3 voltinhas, vocês vão estar arrematando os 2 fios, tá bom? Vocês podem estar dando um nozinho aqui, 2, e arrematando o fio por dentro, né, do trabalho. Passando aqui por dentro do trabalho. Essas 2 pontas, tá? Vocês cortem aqui um tamanho bom. Coloca na nossa agulha. E esconda o fio no trabalho. Vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, mas é só ter um pouquinho de persistência, tá?
corte esse excesso. Ele vai ficar assim escondidinho. E, gente, tá aqui, tá pronto, tá? O nosso capelo. Eu espero muito que vocês façam bastante, tá? Vários capelinhos desse, peguem bastantes encomendas, tá? E é isso, gente. Se vocês gostou, não esqueça de dar aquele joinha, tá? Para ficar me incentivando a trazer mais conteúdo como esse, né? Receitinhas gratuitas para vocês, tá bom? É isso, um beijão!